Sempre achei o tema de hoje um ritual religioso estranho, o batismo. Qual é o objetivo de submergir alguém na água ou mesmo de jogar ou expirar água em alguém? Que diferença isso faz? Como isso pode mudar a vida de alguém? Essas são exatamente as perguntas que responderemos no estudo de hoje. Bem no começo, quando comecei a estudar a Bíblia, antes de realmente entender o significado do batismo, entendi que era muito importante pela palavra de Jesus. No livro de João 3,5, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ok, aceito que isso é importante. Se Jesus disse isso, acredito que seja. Mas esse versículo levanta uma série de outras questões. Por exemplo, o que dizer do ladrão na cruz? E quanto às pessoas que não puderam ser batizadas? Falaremos sobre isso daqui a pouco. Jesus não disse somente que precisamos ser batizados para entrar no reino, mas ele também deu instruções a todos os seus seguidores para que fizessem discípulos de todas as nações, batizando-os. Em seguida, a Bíblia nos dá exemplos do que é e do que não é o batismo. Em Efésios 4:5, aprendemos que o batismo é apenas uma forma ou método verdadeiro de batismo. Algumas descrições do batismo de Jesus nos ajudam a entender como esse único batismo foi realizado. João Batista escolheu o Rio Jordão porque havia muita água lá. E em Marcos 1, 9 e 10 diz que após o batismo, Jesus saiu da água, o que significa que ele estava submerso na água. Portanto, o único batismo verdadeiro é o de submersão total. Na verdade, não poderia ser de outra forma, porque a palavra em grego, baptizo, significa imergir ou submergir. Também temos outros exemplos, como em Atos 8, 38 e 39, quando Filipe batizou o eunuco, diz que o eunuco saiu da água. O batismo é um simbolismo. A água representa uma limpeza espiritual, enquanto o batismo em si representa a morte de nosso antigo eu. O sepultamento na sepultura de água e a ressurreição para uma nova vida. Assim como a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Deixe-me esclarecer uma coisa. Não há nada de mágico na água. Isso não significa que automaticamente você nunca mais pecará ou nunca mais terá problemas em sua vida. O batismo é apenas uma cerimônia pública, como um testemunho público de que você aceitou Cristo em sua vida. Mas ainda terá problemas, ainda não será perfeito até que Jesus volte. O simbolismo está no centro do significado e da importância do batismo. A pessoa que é batizada primeiro escolhe abandonar a vida de pecado, é enterrada em uma sepultura de água do batismo e é levantada da água para viver uma nova vida em Jesus. Gálatas 3,37 nos diz que, quando somos batizados, assumimos o nome de Cristo, assim como na cerimônia de casamento em que a noiva assume o nome do noivo. No batismo, aqueles que escolhem Cristo assumem o nome de Cristo. O batismo é tão importante para a vida cristã, como o casamento em um matrimônio. É importante lembrar que o batismo é somente por imersão total. O batismo é um simbolismo de uma limpeza espiritual e de uma nova vida em Cristo. É um testemunho público de sua escolha de seguir a Cristo. Aqui estão alguns passos que o ajudarão a saber se você está pronto para ser batizado. Primeiro, você acredita em Jesus como seu salvador pessoal. Segundo, você entende os ensinamentos de Jesus. Terceiro, acredita nos ensinamentos de Jesus. E quarto, concordou em se afastar do pecado. Uma pergunta que muitas pessoas me fazem. O que dizer do batismo infantil? Se você olhar para a passagem que acabei de mencionar sobre alguém que estaria pronto para o batismo, um bebê não seria capaz de entender ou acreditar nos ensinamentos de Jesus. Essa ideia do batismo infantil surgiu por volta do ano 300 de nossa era, basicamente para pressionar as pessoas a se tornarem parte da igreja cristã da época, com a ideia de que se a criança morresse antes de ser batizada, ela não seria salva e queimaria no inferno para sempre. E era uma forma de garantir a filiação à igreja. Pois todos nasceriam já como membros da igreja. Mas nem Jesus nem os apóstolos tiveram essa ideia. E isso só começou a acontecer 300 anos depois de Cristo, quando o paganismo começou a entrar na igreja. Com relação a esse tópico, o fato de ser membro da igreja tem algo a ver com o batismo? Em Atos 2:41, 42. Lemos que o Senhor acrescentava diariamente à igreja aqueles que estavam sendo salvos. Em Colossenses 1,18 diz que Cristo é a cabeça da igreja, e em 1 Coríntios 12:13, por um só Espírito.
Todos nós fomos batizados em um só corpo. Portanto, parece que esse era o plano original de Deus para a igreja, que quando as pessoas fossem batizadas, elas se tornariam parte da sua igreja. O tópico de hoje não é a igreja. E sei que muitas pessoas hoje estão tão chateadas com os abusos da religião organizada que a última coisa que querem é ser classificadas como membros de uma igreja. E acredite, eu entendo. Mas neste momento, vamos deixar isso de lado e aprender os fatos que são revelados na Bíblia. Agora vamos responder a pergunta sobre o ladrão na cruz. Jesus lhe prometeu que ele seria salvo, mas ele não foi batizado. Pelo que entendo hoje, o ladrão teve uma verdadeira experiência de conversão ali mesmo na cruz. E se ele pudesse descer da cruz, acredito que seria batizado, mas não foi possível. Portanto, em minha opinião, se uma pessoa pode, mas se recusa a ser batizada, seja por orgulho ou medo dos outros ou o que quer que seja, ela não encontrará a salvação. Mas se a pessoa não puder por qualquer motivo, digamos que ela morra logo após a conversão ou tenha uma doença que não permita que ela seja batizada, isso é diferente. E Deus sabe, Deus conhece o coração. E quanto ao rebatismo, isso é bíblico? Sim, na verdade, temos um exemplo bíblico disso em Atos 19, 2 e 5, em que Paulo encontra um grupo de pessoas que foram batizadas por João Batista, mas nunca ouviram falar do Espírito Santo. Ele lhes ensinou sobre o Espírito Santo e os rebatizou. Considero o rebatismo muito apropriado e até recomendado em 2 casos. Talvez haja mais casos, mas vou mencionar 2. Quando aprendemos uma nova verdade substancial, não estou falando do aprendizado diário que faremos pelo resto de nossas vidas, mas um aprendizado importante, como este estudo. O que estamos fazendo é importante. Na verdade, é altamente recomendável que você seja rebatizado. E a segunda razão é no caso de uma queda. Você rejeitou Cristo ou caiu em um pecado imoral e agora deseja voltar para Cristo. O rebatismo também é altamente recomendado. Agora vou lhe contar as palavras que foram ditas a Paulo quando ele foi tentado a adiar o batismo. Atos 22:16. Agora por que te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Não espere para se sentir pronto, para se sentir bom o suficiente, limpo o suficiente, ou pela aprovação dos outros. Primeiro, venha a Cristo e deixe que Ele faça a transformação que precisa ser feita em você. Posso lhe dizer uma coisa. Todo o céu se alegra quando você toma a decisão de ser batizado.